Pertúlia. Boa tarde aí para todos. Hoje nós temos o teto parapsíquico dentro da auto-parapercepciologia. É o limite máximo no momento evolutivo do desenvolvimento energético e paraperceptivo da consciência perante a vivência cosmoética, teática, dos conhecimentos transcendentes, interdimensionais, avançados, aprofundados e prioritários do corpus técnico da conscienciologia. Os poderes parapsíquicos pessoais, a linha de demarcação das parapercepções pessoais, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, a potência bioenergética da pessoa, a autovivência do estado vibracional profilático, as extrapolações parapsíquicas dinâmicas, a projetabilidade lúcida da personalidade, a autossuperação do atual teto parapsíquico. No fim, nós falamos aqui sobre a identificação e a melhoria do teto parapsíquico, desafio racional, prioritário para toda consciência lúcida, intermissivista e cognopolita de qualquer formação cultural ou idade física. Você já classificou o próprio teto parapsíquico? Vive satisfeito com a situação energética pessoal? Eu quero dizer que esse é o verbete 1117, 3 páginas, 39 logias ou sessões mais sérias e 8 máximas. A turma aí pode trabalhar na filiologia, faltam só 2 para ver. Agora, nós temos aqui algumas perguntas. Será que a monja teria sido Joana de Ângeles? Digo isso porque no CP2 vi o rosto dela e fiquei achando isso. Olha, não é não, tem nada que ver. Ela não foi monja. Monja é o nome que eu dei porque aparece ou parecia monja. Tem nada que ver com isso não. Eu sei como é que ela foi, a situação toda. Não tem nada que ver com irmã de caridade, ou freira, ou soror, ou qualquer coisa. Não tem nada a ver com isso. Agora, tenho um filho de 2 anos e não vivo com o pai dele, nunca vivemos juntos. Apesar de termos um ótimo relacionamento, ele não quer viver como dupla. Essa é braba, né? Ótimo relacionamento e não quer viver como dupla. Na minha terra isso é paradoxal, para não falar que é contraditório. Isso me causa uma insatisfação muito grande, porque sei da importância da criação do nosso filho. O filho tem 2 anos só. O que posso fazer para mostrar a ele a importância da presença do pai? Não sei trabalhar esse processo e dividir a criança. Devo continuar investindo nesse relacionamento? Escuta, a única coisa aqui que eu não sei é o seguinte: ele vive com você ou vive com o pai? O filho de 2 anos deve estar vivendo com você, não é isso? Então, se está, minha filha, cuida da vida. Agora, ó, esse bom relacionamento à distância não é bom relacionamento. Se ele tem um filho, tem a mulher e não vive, ele é totalmente patológico. Não sei quem é, mas sou obrigado a analisar a coisa com toda frieza. Esse relacionamento é patológico, não é um bom relacionamento, está tudo errado. E outra coisa, quem sofre mais com isso é o menino, 2 anos, tá certo? Ainda mais se ele é macho. Se é um filho, o pai é que tem mais força para fazer a educação do filho, mais do que a mãe. De modo que está tudo errado, tá? Abra o olho. Nos últimos tempos, sinto dor na cabeça ao fazer ou tentar fazer estado vibracional. Pode me orientar um pouco sobre esse assunto? Olha, eu preciso de ver o que é que você tem na cabeça. É bom você fazer um exame, fazer aí todos esses exames da aparelhagem que coloca aí, ver o que você tem por dentro. Pode ser que tenha alguma coisa lá dentro escondida, uma libra esterlina, um dólar, dólar ouro, alguma coisa. Preciso de ver o que há. Mas não é isso, é preciso examinar por quê. O estado vibracional, se ele cria problema para a pessoa, toda vez que ela vai fazer, a pessoa está na cara. Ela tem uma patologia. É bom examinar o que é. E essa patologia, no seu caso aí, ela é do sistema nervoso central. Tem que examinar a cabeça, tem alguma coisa. Isso não é normal. Tá certo?
É a vontade da sua pessoa, a sua vontade, da sua consciência, é que manda no estado vibracional. Aí ele só conserta, ele só melhora. É a pessoa pensar bem com equilíbrio, isso é o estado vibracional. Mexer com as energias de modo positivo, quer dizer, está tudo errado. Se você está sentindo isso, isso é o que nós chamamos da ressaca energética. Tem alguma coisa em algum dos hemisférios. Passando pelo arco voltaico, o Senhor me disse para eu verificar a área abdominal e também aumentar as defesas orgânicas. Fiz uma consulta e exames, dos quais apresentaram que estou com gastrite e anemia. Já iniciei tratamento. Então o diagnóstico foi em riba da pinta, é isso? Esse a gente acertou, é isso? Nessas condições, o trabalho energético pode amenizar a situação ou preciso me fortalecer fisicamente antes? Olha, seria bom trabalhar com as energias, sempre vai ajudar você em resolver o estado geral. Agora, você, trabalhando com isso, você permitiu que a gente fizesse essa assimilação e foi em cima daquilo que existia. Então, você tem predisposição com algum processo energético para a psique. É bom examinar. Predisposição que eu estou falando, favorável, positiva. Em casa, vários objetos se mexem ou mudam de lugar. Já vi uma camiseta sendo atirada, o fio do computador sendo puxado, uma bolsa pendurada que balançava a 180 graus, entre outras várias coisas que presencio semanalmente. Já identifiquei isso como uma consciência utilizando minha ectoplastia para movimentar os objetos. Às vezes também sinto meu amparador quando esses fenômenos acontecem. Pode esse poltergeist ser positivo ou apenas negativo? Não, poltergeist nunca pode ser 100% positivo, não existe isso, sempre tem negatividade. Um fenômeno ocorrer de vez em quando, uma coisa que o amparador pode fazer até para ajudar, é uma coisa. Agora, isso de estar mexendo nas coisas sem mais nem menos, o que é? Isso não. Quase que sempre sinto como se algo estivesse correndo algo de minhas narinas e ouvidos, isso é ectoplasmia. Praticamente todos os dias, na metade da manhã, vejo por diversas vezes algo como se fosse uma fumaça escura logo à minha frente. Seria possível comentar e aconselhar sobre como desenvolver esse fenômeno da melhor maneira possível? Olha, o problema aí é desenvolver o estado vibracional para aumentar a sua defesa e mandar esse guia cego aí tomar o destino dele que lhe cabe. Que ele está sendo muito intruso e tomando conta das suas coisas. E agora, estudar o estado vibracional, você pode fazer o acoplamentário, estudar os nossos laboratórios, fazer as dinâmicas parapsíquicas, para você ajudar a, vamos dizer, assistir os outros com a sua energia. Isso é muito importante, você pode ajudar muita gente, é o que está faltando. Às vezes tem até amparador atrás do seu processo que está deixando que o guia cego chame a atenção de você para você fazer uma reciclagem, mudar a sua vida, ajudar os outros, fazer assistência. Saia do poltergeist e entre na interassistencialidade, é a melhor coisa que você pode fazer. Outra coisa, aqui está o jornal, Estado de São Paulo, dia 13 de fevereiro. Tríplice fronteira volta a ser preocupação dos Estados Unidos. Em audiência no Senado, o diretor nacional da inteligência de Obama menciona a região como possível refúgio de terroristas e traficantes. O grupo libanês Hezbollah está presente na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, região conhecida pelo tráfico de drogas e armas. Isso é que o cara falou. Porém, esse cara, que é um tal Blair, não forneceu evidência sobre a presença do Hezbollah na região. Como sempre, esses anos todos os americanos vivem falando isso, agora é o novo governo, já começou. Isso aí eles não deixam. Agora, olha, essa perseguição que havia aqui no início, uma das hipóteses que eles tinham, é para passar o processo do comércio que tem aqui na tríplice fronteira para Miami. Parece que o negócio aí ainda tem esse interesse. O problema é totalmente de dinheiro. Do jeito que o Bush invadiu o Iraque para roubar o petróleo. Tudo é um processo de roubo. São as invasões. E eles usam eufemismo para falar tudo isso. Então eles falam que é ocupação, não falam que é invasão. Ninguém toca no assunto que é o petróleo. E está lá, o negócio deu tudo na cabeça deles. Agora,
agora já tem mais um no Senado já falando nisso, que estão falando para esse que é libanês, ou que é muçulmano, ou que é árabe, querendo ou não, que é o Obama, está falando que tem os patrícios dele aqui. Quer dizer, então, devia te falar, ó, seus patrícios estão lá na Tríplice Fronteira. Eles não falaram isso aí, a notícia não falou isso. Tinha que falar, né? Os nossos patrícios estão lá, como é que é isso? Você também é árabe, como é que é isso? O 100, gente, Obama, o 100, como é que é isso? Não sei se você sabe, Valdo, para onde é que também os árabes estão indo, estão saindo muito aqui agora da fronteira, e eu fiquei sabendo que eles estão indo muito para Caracas. Quem? Os árabes. Não, por isso que eles nós sabemos, mas aí ele está falando nisso. Está falando que outro lugar que vai dar o problema. Chaves está ajudando esse povo aí que está aí aqui na Tríplice Fronteira. Mas o Chaves está comprando esses países todos, né? Os jornais estão trazendo isso todo dia. Vamos ver o que vai acontecer. Aí lá está com uma mesquita maior do que a daqui, eles estão todos indo para lá, porque como eu conheço o pessoal, alguns da comunidade, eles estavam falando que eles não estão mais aqui, eles estão indo para a Venezuela. Não. E o Chaves também tem defendido algumas coisas dessa aí, né, com os outros países. Tudo é política dele. Né? Agora, ó, falar em política e processo de administração, eu quero dizer para vocês que hoje é quarta-feira, depois de amanhã é sexta, eu vou comparecer lá na Expo da Conscienciologia, das 15 às 18 horas, toda sexta-feira, porque está precisando de gente, tem pouca gente. Eu falei que nós vamos tentar, pelo menos, entrar lá, por mais energia. Então, eu vou atender toda sexta-feira à tarde, lá no Shopping Center, na Expo da Conscienciologia. Vocês já ficam sabendo desde já. Eu sou uma pessoa mais ou menos disponível, que eu sou um cara aposentado, e eu posso fazer o que eu bem entender com o meu horário, tá certo? E vou dar exemplo para essa meninada. Eu acho que quem devia aparecer mais lá era a turma da Simvex, são os meninos que precisam ter contato com os outros, saber o que se passa, aprender. E outra coisa, ter contato com as pessoas é a melhor coisa para a pessoa evoluir mais depressa. É o que intensifica a pessoa entender isso. De modo que, como está faltando, tem vários claros lá durante a semana. Está precisando mais de meia dúzia de pessoas para trabalhar nesse horário. Eu escolhi um deles que eu posso ir. Vou falar com meu filho para me pegar aqui de carro. Toda sexta-feira, a hora que acabar a tertúlia, eu vou para lá. E fico lá até às 6. Depois eu posso até jantar lá no restaurante, tá, que negócio. Está entendendo? Vou levar um livro para ler, se não aparecer ninguém. Né? Eu sou um cara da leitura, vou aproveitar meu tempo com a situação e vamos ver quem é que vai aparecer lá. Outra coisa, eu só vou tirar minha figura da televisão, porque lá tem. Aparece de vez em quando as minhas coisas. Então eu vou tirar, porque eu falo assim, ó, não, qualquer coisa você tem original aqui, esquece aquilo. Vamos ver o que é que tem. Não, eles vivem falando isso lá. Agora veja, vai ser o Papai Noel durante uma temporada, antes, né, de Natal. Vamos estar lá, vamos ver o que vai dar. C'est la vie. Vamos ver. Mas olha, quem é que já andou estudando alguma coisa aí sobre o teto parapsíquico? Uma coisa que eu queria falar com o teto parapsíquico são da sincronicidade, né? Tem uma coisa muito interessante nisso. Existe um fato que ocorre comigo, que eu ainda não toquei aqui e nem quis escrever. Mas, por incrível que pareça, hoje, a hora que o Everton chegou, eu passei o computador para ele e encostei lá. Tem um lugar que eu encosto, estendo os pés, que tem um super dano lá no meu escritório. Na hora que eu vi, chegou o enumerador com as ideias dele, falou assim, agora está na hora de você falar sobre isso. Agora, o que é o assunto? Veja, é justamente um dos tipos de teto parapsíquico. Eu até esqueci que era esse, que era o teto que tinha sido escolhido por vocês ontem. Mas o caso é o seguinte, eu já falei aqui demais sobre a euforia, que é a euforia intrafísica, tá certo? Mas, por exemplo, eu nunca cheguei a classificar e nem dar dados desse. A euforia das mais avançadas que tem é justamente essa que eu vou falar para vocês. E isso acontece comigo, eu no início não entendia,
com o passar do tempo eu fui entender. Quando eu comecei a estudar os fenômenos lá, aos 14 anos, eu já tinha alguma experiência disso. Isso é por causa do tempo que eu passei na intermissão. Mas o que é isso? Eu estou procurando arranjar um nome, talvez seja autoconsciencialidade retrocognitiva. Entende? Ou impermissiva, ou avançada, ou evoluída. Talvez o nome que eu vou dar para o verbete vai ser autoconsciencialidade retrocognitiva. O que é isso? É que a gente lembra, e muitos de vocês aí, vocês têm predisposição para isso. Vai depender de desenvolver o processo de retrocognição com parapsiquismo e energia. Eu lembro, por exemplo, hoje aconteceu isso comigo lá. Na hora que eu deitei, veio tudo. Então, por exemplo, eu me sinto na mesma condição que eu estava, por exemplo, lá no Pombal. Então, acaba o processo da coartação, ou seja, da masmorra do corpo. Está entendendo? As limitações somem. Você nota, então, que isso é que é a coisa mais séria como consequência de euforia. É você sair da sua grilheta. Você saiu da masmorra. Há uma libertação dentro do processo. Agora, o que se passa? Muitos de vocês que passaram por isso, devido ao curso intermissivo, estiveram nessas comunex mais evoluidinhas, vocês podem sentir isso aqui. Agora, isso, o que é? É uma euforia. A pessoa tem que saber o que vai fazer com isso. Porque uma euforia, quando ela é muito forte, a pessoa não sabe o que fazer. Ela não sabe se comunicar com aquilo. Ela desejaria comunicar aquilo para o cosmos. É aquilo que eu falo, dá vontade da pessoa sair e fazer agradecimento, o negócio gratulatório, ou se não, beijar popô de criança. Você está entendendo? Agora, o que se passa? Isso é bom, alguns de vocês que já têm um certo parapsiquismo, começar a estudar. Isso ajuda a pessoa. Essa, então, é uma categoria de euforia, talvez seja das mais avançadas. Ela é praticamente a pré-cosmoconsciência. Está entendendo? Agora, o melhor, é na vigília física ordinária. Agora, eu estou falando alto da pessoa, consciencialidade, que é quando ela era consciex. Só que é retrocognitiva. Então ela lembra, quando ela era consciex, que ela estava na euforia natural de uma comunex elevada, porque lá a gente vive nessa euforia. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Agora veja, isso é ou não é o teto? É um teto para a psíquica, até um certo ponto sobre esse aspecto. Agora é uma coincidência, porque ele chegou hoje para falar isso para mim, eu falei assim, então eu vou escrever. Vou fazer o verbete, está lá a situação. Agora veja, eu custei a descobrir, determinar, examinar a coisa toda, como é que era. Há uma coisa, por exemplo, que eu sempre tive assim, alerta, sempre vivi alerta, é quando isso acontece comigo, de uma hora para outra, que eu estou desprevenido, eu me preparo para alguma coisa que pode acontecer. É como se eu tivesse colocando gasolina azul no tanque, para alguma coisa que vem. Você está entendendo? Agora, hoje eu não vi nada assim, nada demais. A não ser o processo dele falar para mim, não, escreva agora, está na hora. São desses fenômenos, dessas condições que a pessoa tem, que eu tenho muita coisa ainda para escrever. Aquilo que eu falei, né, para você, porque isso tudo é dentro da parafenomenologia. Você entendeu o que eu falei? É isso, eu queria entender. Então é assim, a pessoa ela lembra e ela sente a mesma euforia que ela tinha quando ela estava no extrafísico, no Comunex. A coisa mais séria é a perda das limitações, das fronteiras. Você fica sem nenhuma fronteira mais. Você lembra, de vez em quando eu toco nesse assunto aqui, a hora que devassa, que vem a cosmovisão, que você não tem nem parede, nem janela e nem porta. Acabou. Você está entendendo? Extrafisicamente, dentro do processo da intermissão, nessas comunex, você sente isso como se você estivesse no cosmos. É a sua consciência e o cosmos.
Agora, a cosmoconsciência é isso, mas de uma maneira mais abrangente. Você está entendendo? Então, esse fenômeno, ele vem antes da expansão de consciência ou depois, e para depois da cosmoconsciência? Não, isso aí, a cosmoconsciência é um fenômeno, é totalmente diferente desse, é mais avançado. Esse aí é da vigília física ordinária. Você não tem cosmoconsciência na vigília física ordinária. Você tem a hora que você está de mental soma, puro, sim, isolado, mas sozinho. Você falava também do fenômeno assim, da pessoa ter um vislumbre, uma coisa na vigília física, que seria essa não, mas isso aí é o extrapolacionismo, isso é outra coisa, isso é bobaginha. Agora, esse que eu estou falando, não, isso aí pode ficar uma coisa assim. Eventualmente aquilo ocorre com você, quer dizer, tem uma certa frequência, há uma sequência do problema, a recorrência da coisa. Uhum. Isso é normal. Agora, veja, isso eu nem sempre gosto do negócio, porque eu não gosto de nada que é só degustação. Eu gosto de tudo inteiro. Talvez seja meu temperamento, seja meu egoísmo, eu não sei bem como é que é isso. Mas agora, também não dou conta, que eu não sou besta, né? Porque isso aí ajuda. Ajuda o ambiente, ajuda a gente, ajuda as coisas que a gente está fazendo. Agora, clareia tudo, né? Por ele, você vê qual é o seu limite no parapsiquismo? É isso, por exemplo, se você não tem frequentemente, você não domina aquilo. Agora, hoje, por exemplo, eu lembro direitinho das coisas, o processo da devassa tudo assim. Não é bem assim isso que o povo fala da astronomia, que tem o espaço sideral, não, é uma coisa mais séria. É como se o espaço sideral fosse um jardinzão. Então você sente aquilo muito bonito. Aquele filme do Walt Disney, você está entendendo daquele negócio? Até um certo ponto, isso aí é o chamado indizível, infalável, inenarrável. Você está entendendo? Tem vários nomes para isso, né? Agora, com o tempo, você pode falar, é tanto que a hora que eu pensei nisso, comecei a pensar, na mesma hora vieram os nomes tudo certinho para dar para o verbete, entendeu? Você entendeu? A autoconsciencialidade, não é da consciência, não é a consciencialidade que eu estou falando consciex, a consciência extrafísica. Então é você que volta a ser consciência extrafísica do jeito que era antes de você renascer. Mas, Valdo, entendendo? Não poderia, por exemplo, quando ficar mais contínuo esse fenômeno, não poderia ser a pré-semiconsciexualidade? Pré-semiconsciência? Não é. Não. Semiconsciência é outra coisa. A semiconsciência é aquela que mexe nos dois pontos o tempo todo. Mas não é na vigília física? Não é na vigília física. Sim, mas isso não, jeito. Isso aqui é esporádico. Mas se tornar. Agora, a semiconsciência, ela vive daquele jeito. Você está entendendo? Mas quando se tornar contínuo, não pode ser o primeiro da semiconsciência? Não, quando se tornar contínuo, a cosmoconsciência é a coisa mais séria ainda do que a semiconsciência. Agora, veja, isso aí é como se fosse assim, um rehearsal. É um ensaio para a semiconsciencialidade, e é um ensaio para a cosmoconsciência, é um ensaio para a sua segunda dessoma próxima, entendeu? Entendi. Então depende do que é. Agora, outra coisa, eu quero só divertir uma coisa para vocês. Aquilo é aquele post-scriptum, observação. Se uma pessoa for ter qualquer experiência dela e gostar, para aquilo ficar com ela, como se fosse para ela voltar, isso nunca mais vai acontecer com a pessoa de novo. Os amparadores, do jeito que aqui pode secar o processo da mediunidade, você está entendendo? Paralisa tudo, porque isso aí é negativo. É igualzinho aquele caso, a pessoa, os amparadores tiraram o cara do corpo, ele foi lá, viu uma opção de coisa, daí ele não quis voltar, nunca mais eles vão tirá-lo. Então, o que eu estou tentando advertir você é o seguinte: olha a educação. Você é sem educação ou é educado do ponto de vista multidimensional? Olha bem isso. Que se a pessoa quiser um negócio e começar a pensar em voltar a ser... Por quê? A tentação é enorme. Agora, precisa então disso ocorrer
Você está entendendo? Com uma certa frequência, com quem tem gabarito para sustentar as duas coisas, lá e aqui e lá. Né? Existe o contrário também? Da pessoa, tipo... não sei se existe também o fenômeno contrário da pessoa que ela teve na baratrosfera, vem e lembra daquela mesma sensação. Não, isso é o comum, é o que tem mais, você não precisa perguntar. Então, aí você, a gente nem precisa te falar. Eu já escrevi um verbete, como é que chama o verbete? Ah lá, fala alto. Sim. Então, esse Sim, da abstinência da baratrosfera. Isso aí é o feijão com arroz. Há milênios a Terra passa por isso. Ele que seria antonímia, então desse daí, você vai fazer, quando você está fazendo verbete, você já está colocando como antonímia esse daí? Esse aí? Pode, mas na antonímia eu quero pôr outras coisas. Você vai ver depois, quando o verbete estiver pronto. O que não falta aí é parafato para colocar nessas coisas. Tem muita coisa séria nisso. Agora, esse processo da semiconsexualidade, o problema da cosmoconsciência. Agora, veja, é fenômeno avançado da vigília física ordinária, bem ordinário. Você está entendendo o que eu quero dizer? É da pessoa, ela está vivendo outra coisa. Ninguém vai interferir nisso. A pessoa vive independente, não precisa pagar imposto, ninguém está examinando, ninguém sabe o que está se passando. Agora veja, eu era da adolescência, isso acontecia, eu não entendia nada. Agora, eu tinha um negócio que eu via, que eu guardava como se fosse assim, um processo de uma praia branca, muito grande, com gelo. Um negócio muito bonito. Com o passar do tempo eu vi que era desse processo. Aí é que, entende? Eu comecei a localizar onde é que era extrafisicamente o problema, que parecia com isso mesmo. Então o landscape, a paisagem. Você está entendendo como é que é? O processo é a cosmovisão disso. Agora, o que eu quero colocar no verbete bem claro é que o ponto alto disso é o seguinte: isso realmente é uma condição de euforia muito avançada. É da própria pessoa a situação. E o negócio mais sério que caracteriza é que a pessoa perde a coarctação. Coarctar é a pessoa ergastulada, é a pessoa masmorrada ou masmorizada. Você está entendendo? Aquela que está presa. É a pessoa que está na cela. Ela está, entende? No presídio. Ela saiu e teve uma liberdade absoluta. Acaba todas as coisas. Foi isso que uma vez, mas eu não podia falar nada aí, porque senão teria que explicar o caso. Eu tive que falar com o EM. Falei assim, olha, você, quando estava no seu planeta, você teve esse fenômeno que se passa comigo? Ele falou, não, nunca vi isso. Eu falei assim, então não adianta nada esse negócio que você fala do rombudo que nós temos aqui. Eu estou aqui dentro do rombudo e eu tenho. Ele começou a rir. Isso é o EM. Mas essa aí eu não podia deixar, né? Ele vivia fazendo as coisas comigo, eu tinha que fazer com ele. Agora, isso aí eu nunca contei para ninguém. Tinha que ficar quietinho, porque senão eu teria que explicar o que era, por que foi. Agora, ele falou, não, realmente eu nunca vi isso. Porque um dia ele encontrou comigo, veio nas coisas que ele estava trabalhando uma temporada fora, e ele voltou, lá em Ipanema, eu estava em Ipanema. E eu tinha estado dentro de um surto. Você está entendendo? Desse processo bem claro, bem evidente. Então eu fui falar para ele, vem cá, você passou por isso lá no seu planeta? Você teve alguma coisa nesse sentido? Não, nunca vi falar nisso. Você ouviu falar? Não, nunca vi, nunca. Quer dizer, lá eles não estudaram isso. Então eu vi, o fenômeno é mais avançado, ele não é comum. Agora, o melhor da história é que ele é tranquilo. É uma euforia tranquila, que você já domina o processo. Aquilo não perturba você, só enriquece. Agora, quando você faz aquela escala que você já fez assim, os fenômenos preliminares que vêm antes desse fenômeno, quais são, por exemplo, você fala da projeção, né, que aí antes vem a clarividência viajoura, para esse fenômeno, quais seriam os que viriam? Esse aqui, o processo que vem depois dele, seria, do ponto de vista de fenômeno mesmo, seria a cosmoconsciência. E que antecede? Consciencieza, etc. Qual que antecede? O que antecede ele é euforia incomum. Euforia, eu não estou falando euforia, não.
Estou falando euforia intrafísica, essa que nós falamos que mexe com o processo de energia, parapsiquismo, etc. Não é euforia comum, está entendendo? Uhum. Agora, o caso todo é o seguinte, examina bem, você que está estudando a fenomenologia, como esse é um fenômeno aparentemente simples e complicadíssimo. O paradoxo dele é simplesmente impressionante. O avanço que tem. Agora veja, a retrocognição. Nós não podemos esquecer que isso aí é dentro da holomnemônica. Então ele envolve uma série de coisas, ele é complexíssimo. No entanto, é muito simples. É uma vivência simples, não tem nada demais, é você com você. Qual o problema? Você está entendendo aí a sutileza do paradoxo? Ele é mais ou menos, mas é diferente daquele fenômeno que você, quando estava projetado, e lembra de um outro momento, de uma outra vida. Não, isso aí já é retrocognição, mas agora veja, esse é dos mais sérios que tem. A pessoa precisa passar por isso para ela ver. O negócio não é fácil. Você está entendendo? Não é fácil para ver isso, não. É igualzinho o negócio da cosmoconsciência. A cosmoconsciência eu não gosto nem de falar, porque eu também não sei explicar. Agora, esse aqui não. Esse eu tenho explicações, eu sei o que é. E outra coisa, eu já tenho um certo gabarito para mexer com isso, por isso que eu acho que o enumerador falou para tocar no assunto, porque o meu negócio, eu estou com 76, isso aí faz uns 60 anos que eu conheço isso comigo. Val. Com altos e baixos, essa coisa toda, mas uns 60 anos. Entende? Agora, o que eu vejo, ele me falou por causa disso, que aqui tem, entre vocês, já tem gente com nível para isso. Tem que se predispor. Agora, veja, eu estou fazendo uma coisa que eu não recebi. Fisicamente, homem nem mulher nenhuma nunca me falou nesse fenômeno avançado que eu falo para vocês. Teve gente que andou me falando da minha vida, igual aquele cara lá de New York, o outro que tinha visto a minha mão, esses outros caras todos aí. Mas veja, sobre esse fenômeno, nenhum deles, todos eles boiaram nisso aí. Então veja, isso é o fenômeno que a gente tem que falar por causa do processo do curso intermissivo, o avanço de vocês em matéria de parapsiquismo, e nós temos que levar isso para frente. Chegou a hora, é a era dos serenões. Aqui, não tem outras pessoas para virar serenões, não, tem que ser vocês. Vocês se viram. Eu não tenho nada a ver com isso. Que deu o Locho não está aí. Te vira. Você está entendendo? A situação é essa. Você entendeu a lógica disso? Agora, do ponto de vista dos seus estudos de parafenomenologia, observa esse fenômeno. Vê o que é que você tira disso, o que você extrai. Aonde você identifica, localiza, insere. Onde é que você vai incluir, você está entendendo? A inserção disso dentro do quadro sinótico dos parafenômenos. É isso que eu te peço, você descrever um pouco melhor, como é que essa tua vivência que você teve, o que era a mensagem? Pois é, mas a mensagem toda é essa, você tem uma euforia, temporariamente eu fui com o CX hoje. Você deitou e aí... E banana para o resto. Sim. Banana para as coisas, para o mundo, para as pessoas, para os animais, para a natureza. Banana generalizada. Mas, Valdo, quanto tempo... Entende? Falando em natureza, quer dizer, eu dei um bananal para o resto. Está certo? Mas quanto tempo você levou para fazer essa associação? Não, eu posso aumentar isso e posso diminuir. Não, geralmente não. Eu diminuo. Não, quanto tempo você levou para perceber, fazer a associação entre aquilo que você estava sentindo e que não é instantâneo. Era uma retrocognição Não, é instantâneo, você vê logo. Não, mas você disse que você ainda não sabia hoje, o que, por exemplo, era. Deixa eu te explicar como é que foi. Eu deitei e estiquei, você viu a hora que eu fiz isso. Aí veio a Crystal, brincando comigo. A hora que ela chegou, ela não pulou em cima de mim. Eu falei assim, tem alguma coisa aqui de energia. Você não percebeu que você estava lá digitando, mas ela não pulou. Ah, você viu? Ela não pulou. Isso não é normal. Eu falei assim, eu preciso de ver. Daí a pouco, as coisas mudaram tudo, eu fiquei descoincidente. Quando eu vi, olhei as coisas todas. O que eu vi tinha alguma coisa do Pombal, mas não era só isso, não. Eram as minhas coisas que de vez em quando eu lembro. Do jeito que eu tinha coisa, que às vezes aquilo mexia com a minha emoção, esses aí não, esses aí ampliam minha condição.
Agora, eu cheguei para ele e perguntei, vem cá, você notou alguma energia diferente aqui no escritório? Eu falei, não, está tudo bem. Eu falei, então está bem. Isso mostra que eu estava, até um certo ponto, encapsulado. Foi por isso que a gatinha não pulou. Você está entendendo? Eu estou dando a dica toda do que aconteceu hoje. Tá, mas agora, ó, eu passei lá alguns bons minutos. A hora que eu saí daquilo, respirei fundo, a gatinha pulou em cima de mim. Mas isso é hoje que você já está entendendo isso tudo. Mas como é que era isso lá no início, quando acontecia? Quando acontecia as coisas, eu achava que todo mundo tinha aquilo. Então foi por isso que eu comecei a estudar mediunidade, as coisas todas, ia de centro espírita, e centro espírita vai dizer, quem é que é o maior médium? Quem é que é o maior médium? É o fulano. Então eu chegava lá e sondava. Nunca achava ninguém que falasse qualquer besteira. Na mesma hora vinha milhões de coisas, tal. Se a gente falava nesses assuntos, vinha o negócio da beatitude, o êxtase, que é aquela cara de paisagem que a pessoa fica, o negócio. Nada que instruísse o que eu queria. Agora veja, a comunidade extrafísica tranquila, com o holopensene harmonizado, cosmoeticamente. Por exemplo, a interlúdio já permite isso. Então, eu estou falando para esses caras que estão aí, essas consciências, que eles já passaram no interlúdio, uma boa parte deles. Então, o Urubu observa bem o que aconteceu com você lá na interlúdio, como é que você sentiu, e você então vai ver isso quando aparecer aqui e tiver um corpo, dependendo de você. Então, isso é importante. Essa turma aí é bom a gente explicar. Mas... O que é bom é o seguinte, quando eu falo, Kátia, esses fenômenos mais avançados, o que é bom aqui é o seguinte, é que eu pego os paratertulianos. Está entendendo? Não é todo assunto que pega os paratertulianos. Tem assunto que é do próprio verbete, que às vezes pega muito fundo a situação. Mas, por exemplo, esses assim, bem em riba da pinta, quer dizer, em cima do assunto, esses são mais difíceis. Agora, mas lá no início você ainda não sabia essa associação. O que eu estou te perguntando é como não, é que quando você eu fez a era moço, associação. quando eu era moço, eu não sabia nada sobre essas coisas todas, porque eu partia de uma abordagem muito séria que pela psicografia eles me deram. Não tire conclusão de nada, faça tábula rasa, sua cabeça é zero. É assim que eu entrava em tudo quanto era fenômeno, para eu poder ver a coisa como se fosse a primeira vez. Então isso me ajudou demais. Foi assim que eu consegui classificar os fenômenos, aquela coisa toda. Então você sentia, mas você ainda não fazia a associação do que era. Não, eu via que era uma coisa que eu tinha vivido. Mas agora, o entrosamento veio só com o tempo, depois quando as coisas começaram a acontecer. Teve uma época, que eu vou dizer uma coisa para vocês, que isso foi muito intensivo na minha vida. Foi quando eu comecei a sair do corpo sem parar. Foi mais ou menos depois que eu tive um negócio lá, que eu tive quase outro infarto, a hora que eu fui carregar o meu filho em Paris, com um negócio lá que era o peso, e eu tive que subir as escadas porque acabou a energia. Aquela crise lá me criou um problema muito sério. Quando eu vim, eu comecei a ficar descoincidido nas coisas todas. Nesse período da descoincidência, isso aí estava ocorrendo comigo, eu era consciente quase todo dia. Teve um dia que eu acho que eu fui consciente umas 3 horas. Você está entendendo? Totalmente consciente. Do jeito que eu era antes de renascer. E outra coisa, eu não estava com doença nenhuma na ocasião, não tinha nada, tudo bem. Agora, isso foi mais ou menos em 79, no primeiro semestre, lá que eu falo lá no livro. era o mesmo? Que aquilo também se prolongou, aquilo ainda foi ainda até no outro ano, etc. Tal. Agora, teve um período que estava mais intenso. Então, eu fiquei praticamente com a descoincidência virgem. Então, a descoincidência virgem, a meu ver, deve predispor isso aí. Isso é uma das coisas que eu tenho várias observações. Assim, eu não sei o que eu vou pôr lá no verbete, eu vou ver se põe uma opção dela. Esse fenômeno, o que ele tem de diferente? Então, lembre-se, a descoincidência virgem é o né? outro dos fenômenos aí que ele não falou antes. Mas como é que você está falando? O que ele tem de diferente, mais ou menos, e parecido também com a pangrafia? Com o quê? Com a pangrafia. Não, a pangrafia é fenômeno que você está analisando alguma coisa. Aquilo vem tudo para te mostrar. Não é isso. Você está entendendo? Pangrafia, às vezes, tem relação com a central extrafísica da verdade. Aquilo vem tudo.
Mas agora o problema todo é que você de ver qual é o objetivo ali, é tudo já marcado, entende como é que é? Isso aqui não, é uma coisa de vivência sua. Agora, ó, eu vou dizer uma coisa aí, ó, principalmente para esses paratertulianos hoje, seria bom eu dar uma recomendação, eu na condição de velhinho, falar aí para os meus futuros recém-chegados, né, amigos recém-chegados. O problema todo é o seguinte: observa bem qual é a comunex que você está indo, que você se sente melhor. Expanda a sua consciência lá e vê o que é que você grava daquelas coisas. E guarda isso. Quando você vir para cá, pode ser que vai favorecer teu fenômeno. Você está entendendo? A predisposição maior. Agora, Kátia, você nunca viu falar nesse fenômeno, que eu nunca escrevi também. Agora, veja. Tem a série dele. Você lembra que eu falei que tem uma série dessas coisas para falar? Esse aí eu não estava esperando, eu nem estou pensando nisso hoje. Foi o enumerador que veio e abriu o jogo. Está na hora. Mas você já viu, assim, qual que é o contexto em que isso acontece? Assim? Como é que é? As variáveis envolvidas no contexto. O que desencadearia isso? Olha, eu acho que de vez em quando é para dar um refrigério. Você está entendendo? Um refrigério. Tá. Uhum. Às vezes. Uma outra coisa, isso aconteceu depois que eu combinei com o César, ele não está aqui, né? Ele ainda vem ainda, que eu ia ser um dos, para preencher lá uma das vagas lá, que eu ia nessa história. Ele vem aqui hoje para falar nisso, porque nós estamos numa situação seguinte: se até um certo dia não preencher as vagas, nós vamos fechar. Então eu vou lá pelo menos, e a gente fez força, né? Eu já falei nisso aqui há quanto tempo? Desde que nós criamos aquilo lá, faz mais de ano. Mas nunca fui lá para ficar na frente. Agora eu vou. Sexta-feira eu estou lá. E, professor Valdo, o senhor falou que a pessoa que não tem isso, quando tiver, tem que tomar cuidado para não fazer besteira. Então, como é que a pessoa pode aproveitar? Não, mas porque isso não vem assim da hora para outra, isso vem aos poucos. Primeiro até, eu mesmo demorei uma boa temporada até dominar o processo todo. Agora, eu não tinha ninguém para falar isso para mim, né? Vocês têm, eu estou falando. Então, eu já vou diminuir esse fenômeno de preparação ao pré-requisito. Você está entendendo? Para vocês, pelo fenômeno, vocês já estão sabendo que ele existe. Que a situação, isso é fato, é batata, é em cima do lance. Esse fenômeno, dentro da escala evolutiva, quando é que ele já se tornaria mais frequente? Seria para uma semiconsciência? Para mim, é o tenepsista. Tenepsista já dá para entrar nisso. Já dá para entrar? Tenepsista que eu estou falando com T maiúsculo, né? Mulher ou homem é com T maiúsculo. Entende? Então, muito esperto. O T maiúsculo tem um nome lá na minha terra, mas não vou falar aqui. Que é preciso sair bem nisso aí. É um processo de testosterona. Entende? Se é uma pessoa profissional, no caso. É o que eu falo, Brastemp, não Electrolux, aquele negócio. Você está entendendo? Eu não sei bem, mas é cosmonauta ou astronauta? Vocês escolham. É o que é bom. Dizem que não é astronauta nem cosmonauta. Diz que tem outro agora, né? Fizeram lá na Índia, tem um outro nome. Saiu agora. Mas fala. Professor, o teto parapsíquico, no caso, ele é, de certa forma, uma meta a ser superada. Por isso que é importante que você consiga saber qual é o seu teto parapsíquico, é isso? Olha, vamos ler para clarear bem. O teto parapsíquico é o limite máximo no momento evolutivo do desenvolvimento energético e parapsíquico da consciência. Qual é o seu teto máximo? O que é que você já chegou nisso? Agora, isso aí melhora tudo, porque você começa a entender mais todos os vamos dizer, os detalhes mais estruturais do processo da conscienciologia. Isso melhora demais a pessoa, né? Porque você pode chegar à conclusão que você não está no seu teto ainda, que teria... Não, ninguém aqui está no teto. E existe uma prova. Qual é? Qual é a prova? A existência da consciência livre. Etc. Não, eu sempre falo. Pois é, mas tem uma coisa bem palpável. O que é? Não.
É a pessoa que não recuperou os cons magnos. O processo é os cons magnos. Eu já coloquei isso já de propósito. Na questionologia, complementando aqui, o senhor fala, você vive satisfeito, né, com a situação energética pessoal, né? Isto é a questão de certa insatisfação íntima de estar com esse teto ainda? É por isso que é essa questão? De você... Não, tem gente que acha que é o máximo, né? E no sábado bebe cachaça. Pensa nisso. De certa forma, aquela questão do auto-imperdoador também, né? De você estar sempre almejando melhorar, né? Estar sempre procurando melhorar. Agora, ó, recuperação de cons magnos, projetabilidade lúcida, tudo isso é uma coisa muito séria. Você vê, o problema da projetabilidade, mesmo quando ela não seja lúcida, que ela seja física, é um problema. O Djalma sabe disso. O nosso amigo conversou com você também, sabe disso. Quer dizer, tem gente que não sabe fazer nenhuma projetabilidade física, fica aí tudo embaraçado na hora que tem a PL. O rapaz, hoje eu conversei com ele mais uma vez. Ele já esteve aqui comigo uma temporada, mas hoje nós conversamos sobre isso. Pois é. Eu falei com ele na ocasião para falar com você, ele disse que agora ficou conhecendo você, conversou com você. Ele foi lá, conversou comigo hoje de manhã, pediu para conversar mais um pouco. Pois é. Tem muita coisa para andar. Agora eu falei com ele uma opção de coisa. Tudo que eu vi, a inspiração que me deram na hora, inclusive para ele sair de lá. Agora, por sorte, vamos dizer assim, ele está tendo um amparo muito grande, porque ao redor dele, o oficialato que está ao redor dele, é todo meu conhecido já de muitos anos. Então a gente tem como calçar tudo. Entendeu? Os maiores amigos da gente estão dentro disso. Então, nós estivemos conversando. Tem chance. Aviador, você está entendendo? Eu sugeri a ele, falei com ele. Desses grandões. Mas está tendo problema, ele não está sabendo equilibrar a coisa. Falei com ele para cair fora disso. Eu falei para ele, no meu caso, falei, uma das possibilidades é fazer o ITA. Ele falou, pô, o ITA, ele estava querendo pensar numa faculdade. Eu falei, eu posso ir para o ITA direto. Falei, pensa nisso que você já vira a tua carreira em outro sentido. Pega uma profissionalização e... Só 10% do ITA que se torna militar. Não, lá eu dei aula lá, né? Eu sei como é que é. Então, é outro ambiente já, outro ambiente, outra coisa. E outra coisa. Ele vira amanhã, se ele quiser isso. Lá, tecnicamente falando, é um dos melhores lugares da América Latina. Então, a chance. Valdo, quando a Kátia perguntou sobre as variáveis, ou enfim, o que interferiam, né? Como é que é? Não entendi. Quando a Kátia perguntou sobre as variáveis que interferiam, então, para que os amparadores estivessem... Voltando ao assunto do fenômeno de hoje de manhã, você falou que para dar um refrigério, foi isso que você disse, né? Como é que é isso? Por exemplo, eu não sei. Na hora, por exemplo, que eu estou arranjando esse compromisso, que está interferindo nos meus horários, para ir lá na sexta-feira, eu falei isso com o César e subi. Na hora que eu subi, eu digitei alguma coisa. Ele chegou, passei o computador para ele e recostei lá. Foi justamente nessa hora. Eu não sei. Se foi por causa disso, não sei. Mas alguma coisa. Agora, é que eu me sinto tão bem que eu não posso estar recusando nada. Você está entendendo como é que é a minha situação? Se o negócio está aí, eu não vou recusar, que eu me sinto bem com isso. Sobre todos os aspectos. Agora, dentro da minha situação de monk, né? Tudo acertado, tal, né? Acertando tudo que eu posso, que é o jeito. Nisso aí, às vezes é isso. Precisa examinar o que é realmente, no meu caso. Agora, outra coisa. Há muitos anos que eu, em vez de ampliar esse processo, eu diminuo. E eu só amplio quando ele vai me trazer ideias novas, porque às vezes isso acontece. Às vezes estou fazendo uma coisa, está muito difícil, às vezes acontece isso comigo, aquilo dilata, eu tenho as ideias todas. Então parece que isso aí me facilita para entrar em alguma central. Eu nunca sei. Gente, uma euforia, se ela é equilibrada, o que ela faz mal? Nada. É só melhora. Então o problema todo é esse.
Sim, agora, nós não podemos viver de melhoria permanente. Isso não tem aqui na Terra. Para mim, nem o Serenão, ele não se digna ou não se permite uma condição dessa. Está entendendo? Não. Eu acho que isso não pode, isso não tem. Então, isso tudo também a gente tem que levar em consideração. Que você tomou a decisão de assumir esse compromisso antes do fenômeno, né? E aí isso aconteceu em seguida. Você acha que existe uma relação direta entre uma coisa e a outra? Foi, porque eu estou, vamos dizer, perturbando, o próprio César falou, Valdo, você vai perturbar seus horários. Pois é. Porque a minha coisa, eu mesmo te falei, minhas coisas estão tudo arrumadas. Ele já viu como é que está. Meu armário, a minha mesa, eu nunca tive tanto detalhe de arrumação. O Monk, eu já ganhei dele, mas 1000 vezes. Sim. Está sendo terrível. Agora veja, eu me sinto bem com isso. Agora, estou dentro também de uma rotina útil, mas violenta, né, de detalhes, né? Esse remédio tem que estar aqui, aquilo ali tem que estar lá, esse objeto está ali, está perfeito tudo. Agora, com o tempo, na rotina, você se habitua com aquilo, a memória fica automática, você não erra. Eu já estou assim, dentro desse meu processo. Agora, uma coisa é você arranjar um compromisso, por exemplo, vamos fazer um social, aí eu saio numa hora, isso é uma coisa, isso é eventual. Agora, esse aí não, é toda sexta-feira, das 3 às 6 da tarde. Então, é uma coisa, você está entendendo? E outra coisa, logo depois da tertúlia, eu geralmente descanso depois da tertúlia, na sexta-feira não vou descansar, isso tudo influi. Você está entendendo o que é? A minha rotina vai ser quebrada, entende? Agora, eu preciso dar exemplo para essa meninada aí. Sim, isso é uma vergonha para todos nós, né, Valdo? Não, ele que falou que é uma vergonha para todos nós. Você arranja outra expressão, porque essa o Hélio já usou. Professor. O Hélio já tinha falado dessa. Agora, ó, eu falei para ele, para avisar para você. Professor Sim. Valdo, Sim. Eu também acho que é uma vergonha, mas por um lado, eu penso que o seu fenômeno, esse fenômeno que o senhor teve, é decorrente exatamente desse exemplo que o senhor está dando, dessa predisposição. O senhor nem precisa de cumprir, mas só do senhor ter se disponibilizado. Aqui, ó, meu caso é o seguinte, isso aí eu já falava em Uberaba, no movimento espírita. Às vezes a gente tem tanta coisa para dar, que é uma vergonha, né? Você não pode ficar com as coisas para você. Você já pensou, uma pessoa com cosmoética na cabeça, se ela chegar e arranjar $1 bilhão, ela está com um problemão. Ela não vai se sentir bem com isso. Então, é isso que eu estou falando. Eu sou um cara bilionário nessas coisas, perante a média que está aí. Eu sou bilionário há muitos anos. Então, como é que eu faço com isso? Mas muitos, a maioria também é milionário. Pois então, mas eu tenho que dar um exemplo, porque vocês estão calados. Pois é. Vocês não falam as coisas, vocês nem aparecem lá no shopping center. Então eu tenho que dar um jeito, né? Vamos mexer nisso. Esse projeto, ele é muito sério, porque ele é uma divulgação ampla da Conscienciologia. Gente, isso não tem novidade nenhuma comigo. Vocês têm que lembrar, quem viu o início do Instituto, eu fazia isso tudo, eu era o regra 3. Eu estava sempre lá de prontidão, eu mesmo já falei isso aqui. Eu dava aula no lugar de muita gente. Uma que às vezes estava muito ocupada, que dava um problema para ela, era a Pia Steiner. Eu fui nas aulas dela muitas vezes, em vez dela dar, eu chegava lá para dar aula. A gente só telefonava para saber, qual que é o tema? Me fala aí, porque eu preciso saber qual é o tema, né? Que eu não podia chegar lá e perguntar para a turma qual que é o tema aqui da aula, né? Fica chato, né? Teria que entrar sabendo. E lá na Expo Conscienciologia, com a reforma, vai ser possível ter palestras. Pois é, mas agora vamos ver se nós vamos fazer a reforma. Só se preencher a turma que nós vamos continuar, porque senão a gente vai fechar. O César falou bem claro hoje, que ele já esteve estudando tudo isso. Ele deve aparecer aí no fim para falar isso aí para vocês. Agora, o que eu vejo é o seguinte, tem muitos horários vagos. E se o IC assumisse cada dia da semana? Eu queria falar sobre isso. A gente, no caso da Apex, na semana passada, a gente definiu
vai ver lá a estrutura, de fazer a web conference que a gente faz todo sábado, fazer de lá direto do shopping. A gente nem chegou a comentar isso com o César, mas foi definido na semana passada. Agora, eu acho que, então vai ser de 2 às 6, mais ou menos, seria o turno da tarde. A gente fica sempre jogando nas ICs, obviamente, tem que envolver todas as ICs, mas eu acho que a gente também devia pensar nas pessoas físicas, não só pessoa jurídica. Eu vejo, sinceramente, que tem muita gente aqui que vem para a tertúlia ou que não vem para a tertúlia e que, às vezes, não está voluntariando em lugar nenhum. A gente sabe que existe uma grande massa. Eu acho que as pessoas deviam se conscientizar disso também. Gente, a maior desculpa que tem para a pessoa não aparecer lá, e olha, o Adelor está lá, ele é um cara que está lá todo dia. Eu sei porque eu vou lá. Toda vez que eu vou ao shopping, eu visito para ver quem está lá. Agora, uma das desculpas mais esfarrapadas que tem é um negócio terrível. É a pessoa que fala assim, não, mas eu não tenho capacidade de expor a conscienciologia para quem me procura. Isso é uma coisa, essa não dá, né? Não dá para engolir, né? Isso aí merece umas palmadas no traseiro. Com certeza. Agora, eu concordo com o Everton, eu acho que é uma vergonha para nós mesmo e a gente tem que ter consciência que está tirando o Valdo do trabalho principal. Isso é fato. Sei então, não, assim, mas olha, eu sempre vou ganhar com isso. Não, tudo bem. E eu sempre tiro partido de tudo. E eu nunca perco tempo com nada. Tem sempre alguma coisa que está frutificando. Tá certo, mas eu não admito que o Valdo está falando, não. Lá é perto da Nobel, vocês esqueceram disso. Mas eu acho assim, ó... Não minimiza, Valdo. Não minimiza que é grave. Eu acho assim, ó, temos que pensar também, entendeu, Isabel? Acho que está faltando pensar um pouco também, cada um como pessoa física. Tem muita gente que não está envolvido exatamente com muito trabalho dentro da CCI. Tem uma disponibilidade maior, não é só porque está com muito trabalho na socinha, aquela coisa toda. E poderia também dar um pouco mais. Então, acho que vale a pena pensar nisso, porque realmente deixar o Valdo ir para lá... Agora, e o problema é que a gente só também trabalha com pressão. Eu acho que tem preguiça nisso, tem. Então, dos elementos básicos aí deve ser a preguiça, né? Você não acha lá, Adelor? Então, existe esse e outra coisa, lá é uma beleza aquele negócio lá. Eu vejo Adelor, é uma boa vida. Eu chego lá e está numa boa, todo feliz, está sempre alegre. E estava estudando 700 ontem. Eu quero passar por isso. Ele estava estudando 700 ontem lá. Agora, a única coisa que eu quero é o seguinte, eu quero que me dê uma aula do que vai acontecer lá, o que eu tenho que fazer. Eu não sei ainda, todos os detalhes eu não sei. Eu me viro, se deixar para minha conta é capaz de eu criar tudo de novo, mas eu quero saber o que se passa. Eu já tive a oportunidade de falar aqui que o SPO da Conscienciologia é o melhor laboratório que nós temos. Você já falou isso, foi. Falou na tertúlia. E eu me sinto bem porque antes de eu conhecer a Conscienciologia, eu já fazia um trabalho dentro da Igreja Católica, como o senhor mesmo disse, plantou horta e o cidadão tocando viola. Isso aí eu fiz mais de 20 anos, eu, advogado, um médico e um dentista. No dia de sábado nós andávamos mais ou menos 40 a 60 quilômetros na sua vida. Aí eu larguei. Andei pelo Espiritismo também, fazendo... Agora, você deixou a Tacon e entrou na Tares. Mas eu não sabia... Porque lá é Tares. O interessante é que eu não sabia trabalhar como nós trabalhamos aqui, que é o esclarecimento. Lá eu fazia praticamente uma barganha, porque eu exigia... Você não dá balinha para ninguém, não dá biscoito para ninguém, não distribui nada. Eu exigia que as pessoas melhorassem aquela história toda. Aqui eu tenho a diferença, porque nós fazemos a nossa parte. Se a pessoa quer, se ela não quer, paciência, não é o nosso trabalho. Vamos ver a hora que o César chegar aí, que a gente vai ver quais são os vagos que tem lá. Lá no quadro dele, a grade de horário está lá, vago, tem uma opção de vago. Então, eu estou preenchendo um deles. Tive uma euforia muito positiva na primeira vez que fui a Carcassonne, sem nem saber a ligação dessa cidade com o grupo da Conscienciologia. Senti como se estivesse retornando a um lugar muito positivo do passado. E seria por causa de uma forma holopensênica positiva? Seria uma retrocognição? Escuta, Carcassonne tem a área muito positiva, mas também tem a área muito pesada, devido ao processo da cidadela que está lá até hoje. Aqui lá teve muita coisa que aconteceu na área. Agora,
Deve ter alguma relação, sim, é o processo de retrocognição, é o dejaísmo, o déjà vu, essas coisas todas acontecem, né? Tudo aí é possível. Agora, outra coisa que a gente pergunta, você já leu o Cristo Espera por Ti? Né? Dá uma curiosidade, né, de saber, né? Para ela ver o que é que está falando lá, se confirma, né, o que ela viu. Agora, poderia aprofundar mais a principiologia no início da sessão Detalhismo? O princípio da gratuidade das obras parapsíquicas. Eu acho que é esse aqui, né? É o Álvares que está perguntando. O caso é o seguinte. Um processo parapsíquico, quando essas obras, do jeito que nós trabalhamos aqui, visa, antes de mais nada, o objetivo é fazer atares. Sendo isso um pouco difícil fazer disso um rendimento ou uma profissão rentável. Então, o ideal, no caso, é a cessão dos direitos patrimoniais ou intelectuais, os copyright da pessoa. Então, o princípio da gratuidade das obras parapsíquicas é justamente isso. Tudo que você faz que entra o processo parapsíquico, é melhor fazer gratuitamente, porque tem sempre gente da outra dimensão que está ajudando você. Agora, você recebeu dinheiro, inclusive do seu colega que trabalhou com você, é um pouco injusto isso aí. Então, o ideal é ceder. Do jeito que ele cede, você também deve ceder. Se as consciências cedem, você, como consciente, também é bom ceder. Agora, isso é a regra que nós usamos aqui nas nossas questões, editais, por exemplo, todo o trabalho. Eu tenho até agora 46 obras publicadas. Algumas têm, às vezes, 500 mil de exemplares vendidos. E eu jamais recebi dinheiro disso. Agora, já gastei muito dinheiro com essas minhas obras, porque às vezes eu sou obrigado a comprar aquilo que já... Mesmo as psicografadas, eu fazia isso muito para distribuir no Centro da Consciência Contínua. A gente gastou lá uma nota nessas situações, que eu mandava no mínimo 21 obras, e às vezes eu pegava das minhas para pôr no meio. Tinha que comprar. Agora, uma vez eu fui à federação para ver se comprava as obras mais baratas, porque lá eu tenho várias dessas obras. E eles arranjaram uma pessoa que ia fazer para mim um preço como se fosse de uma personalidade mesmo, uma pessoa jurídica, para ficar um pouco mais barato eu comprar. Mas mesmo assim, era uma dificuldade. Tinha uma moça que queria fazer as coisas tudo para mim lá, mas não conseguia, porque ela do terceiro escalão, era um problema. Então eu sei o que é esse processo de doar direitos patrimoniais, mas vale a pena. Agora, outra coisa também, eu nunca me impressionei com as pessoas que copiam os livros, fazem isso ou aquilo. Eu nunca fui atrás, nunca levei ninguém para a justiça por causa disso. Eu acho bobo. Se a pessoa vai copiar ou vai fazer isso, o problema é dela, o que ela está fazendo com aquilo. Se o negócio é positivo, ela está fazendo até um bom trabalho. Vamos ver, porque ela está prolongando o serviço que a gente fez. Eventualmente, sinta euforia ou grande satisfação sem um motivo aparente imediato. Geralmente, no dia ou nos dias seguintes, percebo que o processo se inverte, ou seja, percebo muita pressão extrafísica, situações conturbadas, envolvendo pessoas próximas, ou algum trabalho a ser realizado. Entendo que fui preparado e utilizado pelos amparadores para ajudar nesses casos. Essa situação se enquadraria na situação que o senhor está descrevendo? Não, não tem nada a ver com isso. As coisas que nós estamos falando são muito mais transcendentes. E não entra nada de patologia nisso, não. A coisa é mais séria. Tem que ver o alcance do processo da retrocognição. Agora, isso que você está tendo, não. Isso aí é uma assistência dessas normais que a pessoa tem. Deve ser amparador mesmo que está te ajudando nesse sentido. Agora, isso que nós estamos falando aqui é bem mais lá na frente. Esse fenômeno de ser consciência, ainda sendo assim, conforme explicitado pelo professor, pode ser experimentado na TENEPS? Sim, alguma coisa pode. Acho que já tive esse tipo de experiência, mas não tenho certeza se é o mesmo. Olha, e agora é a pessoa que tem que examinar e ver, né? O que é que tem de real nisso? Eu não posso dizer nem sim, nem não. Aí é o problema da vivência, que a pessoa mesma tem que fazer a hermenêutica, né? A análise do assunto e ir fundo, para ver como é que fica. Não tem saída. Quem é que está? É você? Qual a diferença de sensação
desse fenômeno, você com sim ou projetado numa Comunex avançada? Porque tem uma euforia também. Às vezes tem, mas agora a situação é diferente. Aqui você está na vigília física ordinária, é você com você, não tem nada. Você não saiu, o seu corpo humano está funcionando, você está consciente, você sabe onde você está, tudo. Agora, quando você está projetado, tem sempre certas deficiências. Deficiências. Porque vocês têm uma ligação, a energia está no corpo, aquilo está longe, é uma coisa que está mais ou menos temporária. Você está entendendo? Aqui não. Uma situação dessa, você não está dependendo de nada, não tem nada para completar, aquilo já está completo, não é incompleto, entende? Então tem uma série de condições nisso muito séria. Então veja, uma coisa é você, na vigília física ordinária, sem motivo nenhum e sem necessidade, você lembrar da sua condição de consciência mais ou menos harmonizada e tranquila. Uma outra coisa, quando você vai lá para ver alguma coisa, tem sempre objetivo. Ninguém faz projeção assim sem ter um trabalho para você desempenhar, porque senão tem alguma coisa batendo pino, entende? Mas assim, a sensação de euforia é mais intensa, então seria isso, por não ter esse gap. Aqui, ó, é mais intensa até um certo ponto, porque você, num caso desse, se a pessoa não se controlar, não adianta nada, tudo some na hora. Eu não acho que uma pessoa possa ter essas retrocognições do período intermissivo de alto nível, numa condição extrema de harmonia, se a pessoa não está harmonizada fisicamente. Se ela ficar eufórica demais e perder as estribeiras, ela nunca vai chegar nisso. Isso não conjumina, não coaduna, isso não, você está entendendo? Não faz interação com a realidade do fenômeno. Esse fenômeno, gente, é tudo tranquilo. Ó. É tranquilo, não tem nada. Você notou alguma diferença comigo? Não, não tem nada. Estou falando do jeito que eu fui almoçar, depois deixei e tal. Mas fala. Valdo, teve uma hora aqui que eu anotei, você falou, o enumerador deu uma dica. Eu não peguei bem, o que dica? O enumerador chegou e falou assim, olha, é bom você falar agora desse fenômeno, fala logo nisso, pode escrever, é bom, chegou a hora. Eu tenho uma série de coisas, que eu já expliquei isso aqui, já faz alguns anos, né? Alguns eu já trouxe, né? Mas tem mais. Ele deu a dica de você falar sobre... É to be contínuo. Tá. E também de fazer o verbete? Não, o verbete foi... Pois é, o que ele falou, explicita tudo, pode mostrar. Então eu comecei, já fiz uma anotação lá do verbete. Então, o que eu acho? Agora é preciso trabalhar, né? E essa noite eu vou trabalhar nisso. Bom, letra B aqui. Você acha que o período extrafísico que você teve longo, de 200 anos, te predispôs mais a isso? Me predispôs, sim. Isso aí eu sou obrigado a reconhecer. Predispôs. Isso eu sei. Tem uma opção de coisa que aconteceu nisso. Agora, ó, isso tudo foi de caso pensado. Eles fizeram isso para eu poder depois explicitar as coisas aqui. Alguns eu já mostrei, né? Algumas coisas. Certos fenômenos desses que a gente tem aí, tudo é isso. Eu devo, em parte, esse processo da intervenção prolongada. Talvez fosse interessante classificar esses fenômenos que mexem com a personalidade integral. Essa coisa da consciência. Não, isso nós já fizemos aí várias vezes. Então, esse é um que pode entrar nesse processo. Teve coisa que até Ivanilda esteve estudando, aí ele está estudando esse fenômeno também. Esse é um que... Agora, tem muito mais coisa para ver, né? O problema é pegar cada um desses e já começar a dissecar aquilo que puder. Agora, eu só peço para vocês todos, quando estiver estudando, viu, Gabriel, é manter seu espírito crítico. Não vai no bico de nada. Começa dando conta em tudo, para ver o que acontece. É assim que vocês podem ajudar mais, para clarear o fenômeno. Porque essas coisas, isso... Você, por exemplo, já viu tanto desses livros, você nunca viu falar nesse fenômeno. Agora veja, olha só, para eu explicitar o negócio, para fazer um verbete dele. Autoconsciencialidade retrocognitiva. Você está entendendo? Autoconsciencialidade retrocognitiva. Olha tantas coisas que eu tenho que juntar para a pessoa lembrar. Olha lá, ó, chegou o homem aí. Eu já toquei no assunto aí, que eu estarei lá depois de amanhã, depois da tertúlia, tá certo?
Vamos ver quem é que vai acontecer. Se algum de vocês aparecer lá, eu vou dar uma rasteira. Tá certo? Eu quero ver quem é que vai acontecer de outras pessoas. Se for gente da Conscienciologia para falar comigo, eu falo, aqui não, violão. Se você não tivesse feito esse adendo, eu faria, Val. Não, se aparecer gente que quer falar comigo para fazer consulta do jeito que eu dou lá embaixo, eu falo, não, é só no Holossi que eu atendo. Toda manhã, às 8h30. Pois é, não, o que há? Agora, eu quero ver. Eu às vezes vou sexta-feira ao shopping, mas sexta-feira não é meu dia, nós vamos mais na terça. Ficar do Pedro, da Cris, etc., que eles têm um carro disponível. Agora, esse aí eu vou com o Arthur, eu tenho que telefonar para ele, já marcar. Ele está aqui, para eu estar lá na hora certa. Mas então... Então, essa euforia, ela ocorre pela lembrança daquele momento lá no... Não é lembrança, eu não entendi muito. Por que dá euforia? É você se tornar consciente temporariamente. Isso é mais do que extrapolacionismo. Você está entendendo? Agora, o problema todo é esse. Sempre vão ter aqueles caras muito egoístas, como eu, que não vão ficar satisfeitos com isso, que não quer saber disso. Se o negócio é pequeno, deixa para quando for por atacado. Nada de varejismo em cima de mim. Eu sempre pensei assim. Agora, em parte eu tenho minha razão. Se isso aumenta muito, isso pode prejudicar o que a gente faz. Por isso que você tem que tintear, contrabalançar tudo, né? Agora, um fenômeno desse é sempre promovido por amparador. Não, ele é sempre promovido pela sua memória. Esse aí é da sua memória, não é amparador. Eu já tive muitas vezes só eu, sem nada. Pelo contrário. Depois disso é que eu entrava em contato com os processos do amparador para ver outras coisas, porque aquilo me dava alguma ideia. Agora, é como se você fosse enxaguado temporariamente da matéria, da carne, da situação. E lá no fundo é isso. Deu uma enxaguada em você, tirou os picumãs da matéria. Você está entendendo? Em parte é isso. Hoje, por exemplo, que eu senti uma coisa fora de sério, os negócios que tem lá. Agora, é a hora que você pensa que está tudo correto, tudo aquilo que você raciocina na sua vida, que você acha que é o ideal, aquilo existe. Lá você vai notar que aquilo existe. Então, por exemplo, todos os problemas, as canseiras, as incompreensões, o negócio, tudo isso desaparece. Agora, entende? O de hoje, ele veio de repente. Você não houve uma autopromoção dele? Sua, não. Né? Mas eu posso me predispor a ter euforia. Eu já expliquei isso aqui. Uma euforia comum, eu faço a hora que quiser. É igualzinho o autoencapsulamento. Eu sou capaz de fazer quando eu bem entendo. Mas agora, por exemplo, isso aí não. Isso aí já é uma coisa que entra... Presta atenção. A euforia, a retrocognição, com a, vamos dizer, dessoma fugaz. Você entendeu ou não? Se explicar mais alguma coisa disso, dessoma fugaz. Temporariamente, você é um cara morto, ou seja, consciente. Se sente consciente. Agora veja, a semiconsciência não é bem isso, é isso que eu estava explicando. Tem relação, mas não é. A semiconsciência, ela está sempre trabalhando com as duas coisas. Não é o meu caso, eu não cheguei nisso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso aí, a TENEPS, a OFIEX, os fenômenos parapsíquicos, a sinalética pessoal da pessoa mais incrementada, tudo isso faz parte do serviço. Tudo é uma coisa só. Isso tudo que eu estou falando é fenômeno aí para você. Uma combinação de fatores. Para colocar dentro do contexto, entende? Existe uma combinação de fatores para ocorrer. Como tudo, né? Como tudo, como mas tudo esse existe. Parece que mais. Né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, pensa bem, Arlindo, quando é que você passa o gargalo para chegar nisso? Isso é que a gente tem que pensar. Quando é que a gente supera o gargalo? Para chegar nisso. Por isso que eu falo, a TENEPS deve ajudar demais nisso. A resposta seria o que mais? A TENEPS? A TENEPS eu acho que é uma coisa aí indispensável para a gente falar, né? Não pode esquecer, né? Nesse contexto tem que colocar, né? Não acha?
Agora ele pode... Mas tem esses todos que nós falamos aqui, ó, tem sua relação. Esse fenômeno pode ocorrer também como extrapolacionismo? Ele é um extrapolacionismo. É Só que tem que não é, né? Não é bem assim, porque você pode fazer por você. Ele supera o extrapolacionismo. Agora, ó, problema de fenômeno. Eu não dou valor para fenômeno nenhum, mas eu não desprezo fenômeno nenhum. Vocês estão entendendo bem, né? O processo paradoxal que eu vivo. Agora, sempre foi assim. O que é que eu sempre te falei desde que você chegou aqui? A hora que você ficou entusiasmado com o negócio seu lá do laboratório, eu falei assim, ó, não se entusiasme com o fenômeno. Tem que superar isso aí. Veja o conteúdo do fenômeno. Então, o meu problema sempre foi o conteúdo. Qual é a mensagem? Qual é o objetivo? A meta? Por que aquilo ocorreu? Tudo tem sua razão de ser. Agora, veja, um fenômeno desse, isso que nós estamos falando aqui hoje, aqui, junto com o teto nosso aqui, parapsíquico, isso é uma coisa que não é para qualquer um mesmo, não. Por isso que eu estou falando isso aqui agora, porque eu estou ficando cada vez mais en petit comité. Você entende como é que é? Está ficando cada vez mais circunscrito o negócio. Mas o que eu vou fazer? Eu não vejo outro jeito. Então, o problema, nós temos mesmo que dar mais curso. O povo não pode reclamar que está dando muito curso, não. Precisa de mais. Precisa esclarecer essas coisas todas cada vez mais. Para a gente poder chegar, para essa turma participar de um debate igual esse aqui, ó, ou pelo menos uma discussão dessa. Não é isso? Oi, eu estou com uma dúvida no verbete. Né? Na definologia, o senhor qualificou o teto parapsíquico, né? É perante a vivência cosmoética, teática, né? Avançada, aprofundados. Aí, por que o tema central é neutro? Isso é tão qualificado assim? Ele é neutro porque a gente nunca sabe, né, o que essa pessoa está fazendo, como é que é. E outra coisa, é fenômeno. Uma pessoa, às vezes, acha que chegou lá, mas está ainda só começando. Então, ela é só engatinhando a situação. Então, é neutro. Agora, neutro é tudo aquilo que entra técnica, que tem fenômeno, que a pessoa tem que fazer experiência. Eu nunca posso falar que ele é totalmente nosográfico. Só se matou o outro, isso é nosográfico. Mas eu estou falando, por exemplo, eu não posso falar também que é homeostático. Porque, às vezes, a pessoa vai ter o fenômeno, ela sofre com aquilo, ela se sente mal. Você está entendendo? Para desenvolver o problema, aquilo é desagradável, é desconfortável. Você sabe que tem gente que se quebrar a unha, acabou a projeção. Não, quebrei a unha, então a projeção acabou na hora. Entende? Então, isso tudo a gente tem que ver. Por isso que coloquei neutro cada experiência, né? E também na exemplologia, o senhor coloca que o mínimo, né, o baixo, é a condição da pessoa sem o domínio do estado vibracional. E aí eu fiquei pensando assim, se a vivência é tão avançada cosmoética, como é que fica isso? Tem um negócio aqui do teto parapsíquico, que é o paradoxo. Você chegou a ler? O paradoxo está falando o seguinte: o paradoxo autoevolutivo, com sim genial, 10, com sim parapsíquica, 0. Esse me entende. Quer dizer, uma pessoa pode ser a maior artista da paróquia e ser 0 à esquerda em matéria de parapsiquismo, não quer dizer nada. Então, isso nós estamos falando aqui do fenômeno, não adianta nada em matéria de genialidade que fala por aí. Entende? Tem um cara que chegou para mim assim: Valdo, você é um gênio. Eu disse: não, não sou um gênio, eu sou superior ao gênio. Já que você está achando que eu sou um gênio, eu vou dizer para você que eu acho que isso aí é pouco para mim. Por quê? Eu faço estado vibracional muito bem, me sinto bem com isso, me arranja um gênio desse que fez. Se fizesse, eu não teria feito as besteiras que eles deixaram por aí. Então, veja, esse negócio de genialidade é esse. Quando nós fizemos os gênios aqui, para fazer o negócio, eu falei a mesma coisa. Às vezes, você falar com uma pessoa genial, você está xingando a pessoa. Precisa saber que genialidade é essa. Entende? Aquele negócio, é pito ou conselho? Quer dizer, você está chamando a minha atenção, me admoestando, me reprimindo, ou é um conselho que você está dando? É preciso saber. Nunca se sabe. De modo que esse negócio de genialidade aqui, presta atenção nesse paradoxo, ele é terrível. Agora, o teto parapsíquico, todo gênio devia estudar o teto parapsíquico, que é o problema da prioridade, né?
A prioridade que eu estou falando é evolutiva, cosmoética, que é o que interessa. Priority, priorização. Gente, aqui outra pergunta. Ainda não sou tenepsista, mas passo por situações de descoincidência virgem, especialmente após participar dos laboratórios do IIPC. Às vezes estou em situações totalmente adversas para poder trabalhar com as energias, tais como locais públicos, aeroporto, etc. Onde tem grande número de pessoas e sinto-me muito descoincidida, com dificuldades de exercer as atividades do cotidiano. Poderia esclarecer o que acontece comigo? Sinto que há necessidade de assistência nos locais. Olha, a primeira coisa é o seguinte, é preciso de ver se você não tem claustrofobia, esses processos todos perante o público e outros tipos de fobia. Tem que eliminar isso. Agora, o mais é exteriorizar a energia. Agora, se o ambiente é pesado e você não sabe fazer, vamos dizer assim, a desassimilação, o ideal é você se encapsular. Tem que ver como é que é isso, envolver a sua psicosfera nisso, para você poder ajudar os outros. Uma pessoa encapsulada cosmoeticamente, ela pode ajudar uma multidão, sem entrar nas loucuras da multidão. Pensa nisso, que isso aí às vezes pode ajudar. Que valor tem a oração? Ela é realmente eficaz? Olha aqui. Oração é igual ao processo da meditação, da reflexão e outras coisas mais. Se uma pessoa pensa naquilo positivamente, sempre vai ajudar. Todo pensamento positivo, até se a pessoa estiver pelada, é ótimo. Agora, se ela tem que ter confiança naquilo que ela faz. Então, agora, a maioria das orações que se faz por aí é só repetição de besteira. Então, isso é bobagem, é uma muleta. A oração como muleta não vale a pena. A gente tem que usar as coisas, por exemplo, uma autorreflexão não chega a ser uma muleta. Ela é um instrumento para você devassar a sua cabeça, você vê o prioritário, vê a parte cosmoética, o seu equilíbrio, ter mais autossuficiência perante você mesmo. É muito diferente de oração. Eu condeno a oração, condeno a vela, condeno incenso, condeno cristal, condeno... Como é que chama esse negócio? Pêndulo. O que mais? Condeno isso tudo que tem por aí. Sou contra. Não precisa da gente usar. Isso tudo para mim é muleta. Então a gente tem que ver o problema é a vontade. Na hora que você pega uma muleta dessa e dá valor demais, por exemplo, a oração. A oração geralmente você fez para alguma coisa, algum local ou alguém. A Santa Girafa, por exemplo, para te ajudar, uma coisa qualquer. O que se passa? Na hora que você faz isso, você está colocando toda a sua força, sua intenção, sua vontade, sua energia naquela outra pessoa. Você não está dando valor para você. Agora, por exemplo, você pensando positivamente com a sua energia, você está trabalhando com você. Aí aquela consciência que queria que viesse ajudar você, vem numa condição dessa. E essa é mais avançada, porque não é guia cego. Todo mundo que atende oração é guia cego. É amaurótico, ele está tirando partido, é concener, ele está tirando proveito dos incautos. Nesse caso aí, o teto parapsíquico, qual a influência da genética, da paragenética, da fisiologia, da parafisiologia? Ela estabelece algum limitador para que a pessoa desenvolva? Cada pessoa tem as suas limitações nisso, né? Precisa de ver como é que é. Então, tudo é um processo individual. Tem que ver o que se passa. Como é que é a situação. Agora, a paragenética, para uma pessoa que tem uma certa lucidez, ela pode superar a genética até um certo ponto. Isso tudo depende dela, mas isso é exceção. A maioria na Terra, a genética ainda predomina demais na vida da pessoa, né? Isso tudo tem que estudar. Porque pode chegar num ponto, a pessoa vai trabalhando com parapsiquismo, daí ela atingiu esse teto. Teria que estar ocorrendo alguma intervenção extrafísica para que ela pudesse predispor a novos fenômenos ou não? Depende, cada caso é um caso. Outra coisa, vai chegar um ponto que aí ela vai descobrir que ela tem um macrosoma. Ela tem um paramicrochip. Como é que fica? Aumenta tudo. É muito diferente. Por isso que eu falo, anote tudo para você estudar o will. O will quer dizer vontade.
Aumenta a sua vontade para você saber qual é a sua vontade. Esse é o caminho, não tem outro jeito. Outra pergunta. No final da semana passada, tive uma projeção, possivelmente uma retroprojeção. Estávamos nos preparando para uma reunião. O senhor era bem jovem e tinha os cabelos escuros e ondulados. Um jovem com uma arma na mão entrou na sala e apontou para o senhor. Quando o senhor percebeu, apressou os passos e se escondeu atrás de uma pilastra. Daí em diante, voltei para o corpo. Pode ter sido uma projeção do passado? Eu não lembro de nada disso. Agora, quando eu era pequeno, eu tinha os cabelos ondulados, sim. E eles eram escuros, sim. Mas não era muito escuro, né? Tipo castanho, porque eu sou mais ruivo. Agora, então, o problema todo é esse. Do passado eu não lembro de nada. Eu não lembro de ter escondido atrás de uma pilastra, não. Só se foi por causa do Arlindo aí, um dia que eu escondi dele. Isso é outra coisa. Ou senão, quando a gente estava brincando de esconder, não é isso? Um esconde, não é isso? Com visão curva, né? Você viu, né? Mas isso eu não sei. Vamos estudar, né? Agora, ó, se você acha que era eu jovem, por que você sabia que era eu? Isso aí precisa de saber, né? Por quê? Qual é o motivo? Vamos examinar isso aí, vamos ver, né? Por quê? Pode ser que tenha sido até o Arlindo. Pois é, sabe lá? Quem é que tinha cabelo ondulado aí? Eu preciso saber quem, né? Pode ser uma opção de gente. É isso. Mas, gente, quem é que está aí com o microfone agora, dessa vez? Tem alguém? Tudo ok? É você, Tânia? Vai em frente. Agora tá. Isso. Professor, é na remissiologia, na página 71. Sim. O item 3, autoparapsiquismo, esse verbete o senhor ainda vai dar. Ele é nosográfico? O que? O verbete não. Ele é neutro. Aonde que é que você está falando aí? Remissiologia, página 71, item 3. Ao 3, autoparapsiquismo. Não, isso aí eu preciso de ver. Às vezes tem uns que estão errados, nós estamos consertando lá. Eu preciso de ver o que é. Eu vou Mas esse verbete ainda vai ser, né? O que? Autoparapsiquismo? Eu preciso de ver. Esse ainda não aconteceu, eu preciso de ver lá. Eu vou examinar, tá? Mas eu olhei. Eu já olhei aqui na listagem, não tem não. Tem verbete que às vezes aparece na remissiologia que eu ainda não trouxe. Mas aí seria neutro, né? Tem cento e tantos inéditos, né? Tem isso. Seria neutro, né? Nosográfico, não, eu não sei, eu preciso de ver. E pode autoparapsiquismo tem de tudo. Tem com de essa... tudo. Preciso de examinar lá. Eu vou examinar, eu te falo depois. Tá ok, obrigada. Tá bom? Professor, aqui no B. Sim. O senhor poderia falar sobre a fatologia, que tem um item só? Aqui na página 69. A fatologia? O teto parapsíquico na escolha do duplista, homem ou mulher. É um investimento que a gente já começa a fazer aí para aumentar o nosso teto. É isso aí, o que mais? Você que pode falar sobre isso, me explica aí. Não é isso? Tem muita coisa nisso. Eu já deixei para criar problema, né? O teto parapsíquico na escolha do duplista, homem ou mulher. É um teto parapsíquico. Pois é, mas aí Quem é que não escolheu direito? É porque não está bem nem nas energias, nem no parapsiquismo, não é isso? Agora, vamos devagar com esse negócio de escolher o direito, porque às vezes a pessoa, você está pensando que ela escolheu errado, e ela escolheu certo para ajudar. Eu comecei a pensar sobre isso, porque eu posso estar num papel... Porque a pessoa às vezes está ajudando, ela está fazendo assistência, então ela escolheu corretamente. A visão de fora não é a mesma da intimidade. Quem está lá dentro é que sabe, né? E quando é que a pessoa escolhe errado? Ela escolhe errado na hora que tudo deu para trás, que não deu nada certo, que não há combinação em nada, que a pessoa briga só 24 horas por dia, nunca 25, só 24. Então aí não deu certo, né? O que você acha?
Uma outra coisa, a rusga pode ter, mas não pode ter 24 horas de rusga. Entende? Elas podem existir, mas tem que ser eventualmente, não pode ser sempre. Isso não pode ser um hábito. Senão, que dupla é essa? Isso não é dupla. É isso aí que a gente está falando, o que é certo, o que é errado. Mas, professor, dentro da patologia, então, essa questão da dupla é um dos aspectos mais relevantes para se caracterizar o teto parapsíquico? Não, é um tipo de teto relevantérrimo. Eu acho muito relevante você saber escolher com quem você vive. 24 horas por dia. Gente, é o mesmo teto, não é fácil. Escolher a pessoa. Isso é pior do que uma cantora que escolhe o repertório. Escolher com quem que ela vive é mais sério do que escolher o repertório. Porque ali não, ela deu uma cantada só. Agora o repertório não, ela canta muitas coisas todo dia. Você está entendendo como é que é? As cantadas são contínuas. Tem que ser aquela cantada. Agora aquela cantada é uma vez só, como é que é? Você devia ver como é que é isso, é uma dupla. Você não pode dizer que não está dentro, Arlindo, não adianta. Está dentro da linha do conhecimento, da cognição. É ou não está? É a vida. Quem é que está aí com o processo agora? Tem mais alguém? Como é que nós estamos? Eu acho que o negócio de eu ter falado deu um certo impacto aqui. O povo está meio... Agora... Já pode adicionar na numerologia, né, professor Waldo? Dá uma olhadinha na numerologia lá. Pode. É numerologia, o que você está querendo aí? Então. Olha, a Tânia está aí hoje, hein? Cuidado. Pois é, não, tem que aproveitar então. Ó, o teto parapsíquico energético, arco voltaico, crânio chacal, centrais extrafísicas. O teto parapsíquico desassimilador, autodispersidade. O teto parapsíquico clarividente, acoplamentário. O teto parapsíquico tenepsista, interassistenciologia. O teto parapsíquico ofiexista, multidimensionalidade. O teto parapsíquico projetivo, projeção de consciência contínua. O teto parapsíquico cosmoconsciencial, holomaturologia, cosmoconscienciologia. Aqui não adianta colocar o nosso de hoje, que é esse último. Já está incluído. A holomaturologia está aí no meio, junto. Entendi. Já está. Agora, veja, isso aqui é uma boa síntese. Ô, Tânia, o que você achou da numerologia? Esse aí está bem articulado ou não? Não, como é que é? O chique do último, não é isso? É aqui de Foz, a expressão de Foz. Chique do último. Professor, isso é um tipo que o senhor não usa muito, né? Que é intitulação. Eu chamei de intitulação. É intitulação. Tem uma coisa e bota um título, né? Coisa... E dá o que é, né? Para chamar a atenção. Agora, olha só, a ordem disso é terrível também. Começa pelo arco voltaico e acaba na cosmoconsciência. Impressionante. Gente, vocês têm que entender isso, viu? Eu estou fazendo a minha vida, estou me dedicando a isso, para ver se vocês entendem isso. Me ajudem, tá certo? Vê se entende esse negócio aí. Eu confio em vocês. Vamos dar um jeito. Uma outra coisa, gente, eu queria que vocês dessem uma salva de palmas hoje para uma pessoa que conseguiu uma coisa fora de série. E eu queria até falar sobre esse assunto aqui, de modo geral. A pessoa é o Luiz, ele virou brasileiro. Vamos dar umas batidas. Gente, escuta, eu vi toda a documentação de brasileiro dele. O Mercosul, as pessoas hoje têm mais facilidade de ficar aqui do que ir para a Argentina ou Paraguai, para qualquer lugar. O Brasil está facilitando o problema dessas pessoas. Entende? Isso é uma coisa muito séria aqui para nós. Mercosul, Foz, a Trifron, sabe, a Três Fronteiras. Ele me mostrou quais são os seus documentos. Fala aí, Luiz, quais são os documentos? Explica isso. É a primeira vez que eu vejo, eu não sabia disso, o processo Você sabia disso? Ô César, você sabia disso? Pois é, eu acho que a maioria aqui não está sabendo disso. Mas fala, você há de ver os documentos dele são melhores do que os meus.
Gente, eu nasci aqui. Eu sei que já faz mais de 70 anos, mas eu nasci. Agora não. Ele veio, os documentos dele são atualizados, modernos, tudo bacana. Mas fala, quais são? Eu cheguei a saber do tratado entre Argentina e Brasil através do Mercosul, porque eu leio num jornal. Eu deixei, mas viagem para aqui, a Rosy me falou. Disse, olha, tem possibilidade de tirar a documentação. Tira aí os documentos, estão aí com você? Não. Ah, não estão aí? Então, mostra quais são os documentos. Isso é impressionante. Eu não sabia disso. Eu acho que o povo precisa saber disso. Agora, ó, César, pega e dá uma olhadela nesse documento. Ó, não, pega a carteira também, mostra a carteira para ele. Veja o que é. Fala alto depois o que você está vendo na mão. Fala. Eu estou vendo aqui uma carteira de trabalho e previdência social que garante a ele todos os direitos. Fala de onde é. De onde? É do Brasil ou da Argentina? Do Brasil, claro. Agora, qual é o outro documento? Veja lá. O outro documento é um CPF, um cadastro de pessoa física. De onde? Do Brasil ou da Argentina? Do Brasil, que ele pode abrir conta em banco. Que mais? Pode abrir conta, gente, ele. Eu já abri. Já abriu. Ele é rapidinho. Então ele tem todos os direitos trabalhistas e tudo mais. Tudo. E aqui tem uma cédula de identidade de estrangeiro como temporário, que eu acredito que isso aqui é temporário, exatamente. Eles dão agora definitivo. Exatamente. E daqui a pouco vai vir a definitivo. Mas vocês estão entendendo, então? O cara virou brasileiro. Meu amigo de quantos anos? 25. Pois é, são 25 anos, o cara virou brasileiro. Agora, professor Valdo, isso é muito sério. Porque eu já quase virei argentino. Você sabe que eu era argentino honorário, né, como eles chamavam lá, né? Você lembra, né? Isso tem que ser bem divulgado, porque essa semana ainda eu estava lá na sala da EC com gente em situação semelhante, querendo saber como é que você fazia. Você não está sabendo, então. Eu não sabia de nada disso, eu que vivo mexendo com essas coisas. Agora, veja, a Ciajuc precisava de ver esses documentos do Luiz. Não tem ninguém hoje daqui da Ciajuc, né? Tem? Quem é? Você, seria bom você ver. É impressionante. Outra coisa, tudo novinho, é diferente, é nova geração. O Luiz acabou de nascer no Brasil. É da nova geração. É verdade. Agora, quem fez todas as questões, todas as coisas, foi Rosemary. Ela ia lá na frente, abria. Não, eu sei, ela é terrível. Eu não conseguia nada assim nela. Eu sei, mas ela é muito boa nisso. Ela é despachante. Ela é despachante e despachada. Então ela é muito boa nisso. Você sabe o que é despachada? É o expedito. Entende? Ela é assim. Mas olha, não é impressionante isso aí? É bom você ficar sabendo disso aí, que é o processo do Mercosul. Está aí uma coisa da mega fraternidade que eu fico feliz com uma coisa dessa. Professor. Outra coisa, é totalmente diferente de tudo que estão fazendo na Europa. A Europa estão cortando isso, vocês viram lá. Agora com esse negócio da crise, piorou mais. E outra coisa, são dezenas de países que estão cortando isso. Aqui não. Nós estamos abrindo. Sob esse aspecto, o Brasil está na frente. Professor, não há dúvida. Com 15 dias eu tiro a documentação. O seu também é? Você tem aí, né? Pois é, ela também tem. Ó. Agora, o caso dele é que esse negócio de ter conta no banco. Agora, você não teve que casar, que fazer nada para ter isso? Não, nada. Foi só... Não, ele casou com a Conscienciologia já faz 25 anos. Isso é verdade. Porque geralmente ele que já fez casar, tradução de tudo quanto é meus livros, você sabe. Ele é um doutor em tradução, né? É um dos maiores tradutores que nós temos por aí. De modo que isso aí ajuda, né? Agora, ele vem instalar a residência dele em Foz dentro de uns 2, 3 anos no máximo. Ele já está se preparando para isso há algum tempo. Eu sei disso tudo. Mas agora, o que eu queria era mostrar que é uma coisa nova. Você não sabia disso assim, desse jeito, nesse nível? Cris, incluso o trâmite tem gratuidade, eles não te cobram nada. Sim, também. Está sem som. Agora, é interessante que é passado direitinho no Departamento de Polícia Federal, é tudo 100%. Não, é tudo certo. Tudo 100%. Outra coisa, os documentos dele são melhores do que os meus. Os meus são de outra geração, o dele não, é novinho. Está up to date, atualizadíssimo.
Sabe? Eu estou morrendo de inveja do Luiz. Virou um brasileiro novo. Estou entendendo, né? É interessante isso aí. Para mim foi uma surpresa ver essa documentação toda bonita, nova, diferente. A própria carteira é um pouquinho menor, muito bem feita. Muito bem feita. Novinha. Mas voltando aqui ao teto parapsíquico máximo, como é que nós estamos aqui? Com quem? Quem é que pode fazer um depoimento aí para a gente? Como é que nós estamos nessa? Ô Rosa, você não falou nada hoje, hein? Olha lá, está no seu horário. Olha lá, 2h10. Você não disse nada. Professor, em relação a esse teto parapsíquico da escolha do duplista, era a minha pergunta e eu estava perguntando para ver se não tinha sido falado nada. Como é que a gente faz para expandir esse teto em 2? Olha, aí o problema é entrosar, fazer a interatividade da história, a assimilação, a empatia, a afinidade, né? Tem que aumentar isso aí e ver se os objetivos são quanto mais convergentes, melhor. A convergência de 2, você sabe, potencializa tudo, é o sinergismo, né? Isso aqui, que é a base de tudo. Isso não tem milagre. Tem que ser construído, tem que ser feito pouco a pouco. O caminho é por aí, esforço pessoal, esforço de dupla. Cada um do seu lado, mas com convergência. Isso ajuda muito. Professor, fazendo um paralelo, quando o senhor fala que a TENEPS às vezes é uma cabine telefônica e às vezes está um campo de futebol. Não, mas eu falo, isso é o FIEX, não é a TENEPS, não. Bom, levando então assim no paralelo, se eu fosse pensar na psicosfera para a quantidade de assistidos, isso teria relação direta com o teto parapsíquico? Até um certo ponto, mas aí o teto parapsíquico nesse caso é o fenômeno em si. Uma coisa é uma pessoa tenepsista, outra coisa é o fiexista. É outra coisa, é um nível mais dilatado, a situação muda. Entende? Eu penso, por exemplo, que esse fenômeno que eu estava falando aqui, dessa autoconsciencialidade, assim, retrocognitiva, isso aí é um caminho entre as duas coisas. Entre a TENEPS e o FIEX. Estaria ali no meio. Incidir ali no meio, para a pessoa entender. Porque tudo depende, né, dos processos de autoconsciencialidade, da energia, da cognição, e o problema de parapsiquismo. Professor, o fiexista não tem mais como ter recesso projetivo, né? Não tem mais o quê? Recesso projetivo. Não, às vezes tem. Porque às vezes é necessário. O recesso não existe só por causa da pessoa. Às vezes existe por causa do trabalho. E como é que ele vai trabalhar no FIEX com Não, recesso? porque às vezes ele especifica alguma coisa fisicamente para preparar alguma coisa maior na frente. Então a temporada é bom ele fugir do processo multidimensional e ficar só na matéria. Já aconteceu isso comigo. Eu entrei em recesso por causa do trabalho, é um próximo patamar, estamos preparando, tem que dar um jeito. Fechamos para balanço temporariamente. Às vezes é necessário. Nesse período... Eu, por exemplo, hoje, eu não faço tanta projeção do jeito que eu fazia, já faz muitos anos, porque eu não posso. Com os horários tudo marcado, tudo bonitinho, como é que eu faço? Está trabalhando Agora, aqui. quando acontece um fenômeno igual este hoje, é um refrigério, como eu estava falando. Você respira fundo, dá gasolina azul, fica menos pesado nas costas. Você está entendendo? E nesse período, o FIEX vai ter um stand-by? Não, o FIEX continua. Continua. Isso não tem nada que ver. O trabalho... Estou falando é a pessoa. Aqui, ó, uma coisa é você atender os outros na TENEPS ou no FIEX. Outra coisa é você atender você, a Luimara. Entendi. Você está fazendo autoassistência, outra coisa. Entendi. Eu, por exemplo, eu evito o máximo de autoassistência desde a minha adolescência. Entende? O máximo que eu posso. É a vida. Eu quero fazer heteroassistência, não autoassistência. Entendeu? Gente, isso não tem esse mérito grandão nenhum. Tem inteligência. Isso tem. Cada prioridade disso.
Agora, a condição de mérito, não, depende do que a gente está fazendo. O mérito vai depender do resultado, do que nós estamos fazendo. Agora, do ponto de vista de inteligência, sim, isso é uma coisa inteligente. É um modo de abordagem que mostra alguma intelecção mais séria. Eu estou entendendo, mas é muito complexo no sentido de... Não, não é complexo. É um processo da pessoa decidir ou não. O que você quer? Afinal de contas, você entrou no jogo com o corpo todo ou só o dedão? Eu não, quem está na chuva é para molhar, eu topo qualquer parada. Não é isso que eu vim fazer aí? A gente não está trabalhando com isso? Então por que ficar no meio termo? O problema é esse, meio termo. Afinal de contas, você faz suas coisas no meio termo ou você faz de corpo inteiro? Tempo integral, etc., as coisas todas. Isso que você está fazendo é uma coisa séria ou é apenas esportividade? Você é uma diletante ou é um profissional? Uma profissional. Entre diletante e profissional, a coisa vai longe. Agora, uma pessoa que é profissional, tudo é dela, aquilo sempre vai ajudar, ela topa tudo. Ela não faz corpo mole. Quem está na chuva... Você entendeu o que quer dizer nesse nível? Eu entendi. Agora, eu pensava assim que primeiro teria uma autoassistência para chegar na heteroassistência. Não, a gente já tem autoassistência demais. A vovozinha, nós todos já recebemos demais. Que isso? Tá. Ou alguém aí acha que não. Se alguém acha, cuidado, que pode receber uma vaia aqui, hein? Que é muita gente. Professor... Você está entendendo? Pode receber. Eu já estou avisando para não receber uma vaia, não é isso? Mas como é que o senhor administra assim? O seu caso eu sei que já é assim, mas pensenicamente, as necessidades pessoais dentro das necessidades evolutivas. Toda necessidade nossa são relativas. Começa que o nosso corpo, tudo é relativo. Tudo é limitado, é pequeno. Nunca a pessoa tem uma necessidade dona aqui. Não existe isso. Tudo nosso é pequeno. Então, quando a pessoa acha que ela tem uma necessidade, uma carência, uma coisa que ela tem que suprir, um suprimento que ela não tem, aquilo sempre é pequeno, nunca é daquele tamanho que ela pensa. Então, nós exageramos demais as nossas carências e necessidades, não é bem assim. Porque o foco está no ego ainda. Agora, veja, Entendi. dentro da Proex aí, vocês estão examinando bem isso, que é o problema da recepção e da retribuição. Pois é, lá, a interação de recebimento, que eles gostam de falar nessa expressão. Eu sei, você gosta desse. Eu tenho um monte de verbete, mas vocês usam de acordo com aquilo que está no o bistunto, o estilo, a estilística. Então, esse aí é que é o caso. Interação de recebimento. Agora, a melhor coisa que tem para arranjar uma dupla é quando as interações de recebimento também batem. Se bater 51% de acordo com o Antônio, conjumina mais o processo. Pessoas que receberam mais ou menos, porque aquilo canaliza os esforços da pessoa na Proex. Você já pensou nisso? Canaliza de uma tal maneira, talvez seja uma das coisas que mais vão embasar o processo de uma dupla dentro da Max Proex. Entendeu? Que é a conjugação da raiz. Isso é sério. Porque nós temos que lembrar o seguinte, a raiz básica genética, elas são sempre diferentes, porque duas pessoas parentes não podem casar que o negócio dá para trás. Então, na dupla evolutiva, as raízes são diferentes, mas vamos supor que sejam raiz de 2 eucaliptos. Então a coisa muda. É muito diferente de ser um jequitibá e um eucalipto. Você está entendendo o que quer dizer? Então, a hora que essas duas raízes são mais ou menos similares, 51% do processo praticamente está acamado, embasou. Entende? Há uma fundamentação com raízes muito mais fortes. Tem. É justamente isso. Eu estou traduzindo aquilo com outras palavras. É a mesma coisa. Você entendeu, né, Luíma? A situação é essa. Professor, posso fazer um comentário aqui?
Nós fizemos anteontem a mudança da Conscius aqui para o processo da integração e já estamos em atividades na sala de aulas compartilhadas no CAEC. Então, a Conscius já está oficialmente atuando no grupo CAEC. A Conscius, tudo indica que está ficando cada vez mais consciente, não é isso? Vamos em frente, é por aí. Olha, eu vou passar para você, está no horário. Obrigada. Por favor. As pontuações da tertúlia de hoje foram 22 votos online, 12 perguntas respondidas online,